Boa noite a todos. A gente vai ler do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, Esperar e Alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus 6,15. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz, as aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. A paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos. A ingratidão é a dor e a dor te visitam o espírito. Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda a surpresa do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueça de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. A gente vai pedir o Ronaldo. Boa noite para todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de ter estudado, de estar aqui para a gente dialogar sobre o tema da noite. É um tema válido para todos nós, como todos aqui que são sempre expostos, em especial para aquele a quem se pede para estudar. E eu espero que a gente consiga sair daqui, como o Ronaldo falou, né, sabendo um pouquinho mais essa noite, dentro da doutrina espírita. Então o tema da noite, pode passar, senhor, é ingratidão dos filhos e os laços de família. E aí, quando a gente fala em gratidão, pode clicar mais uma vez, a gente logo pergunta, né, o que é ingratidão? O que é família? Né? E a gente pegou dois significados. Me pediu para ficar quieta ali em cima, eu não consigo não. Pode passar, senhor. O que é família? Então a gente tem a família no sentido comum que a gente conhece, que é a reunião de pessoas da mesma consanguinidade, né? É o conceito mais comum. Mas nós temos também o sentido espiritual, o conceito espírita de família. A gente sabe que a família é um agrupamento de vários espíritos que têm algo em comum, né? Ou tem laços de parentescos de outras encarnações, laços de sentimentos bons de outras encarnações, ou débitos a serem cumpridos, a serem resgatados, né, no âmbito familiar. Então é dentro da família da gente que a gente tem que começar a aprender muita coisa, e a gente vai ver hoje com esse conceito e o estudo. Então, o grupamento de espíritos com afinidades morais e intelectuais, vínculos de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. Então, eu posso ter na minha família espíritos encarnados que não tiveram nenhuma relação comigo em outras encarnações, que vieram por opção para ajudar aquele
âmbito familiar. E essa ligação não tem nada a ver com sangue, com tipo de sangue, com sangue azul, sangue vermelho, nada disso. É apenas ligação espiritual e afinidade espiritual, na grande maioria das vezes. Então o corpo origina-se do corpo, mas o espírito não vem do corpo. O corpo é criado através da mistura de um espermatozoide com um óvulo, mas o espírito não é criado ali naquele momento. A gente sabe, tem conhecimento, tem estudo que o espírito é milenar, né? Ele já vem de outras vivências, de outras encarnações. Então o corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito. O espírito pré-existia a formação do corpo. Não são os pais que criam os espíritos. Nós não criamos almas, nós não criamos espíritos. Nós damos apenas aos nossos filhos a vestimenta, o corpo físico. Né? Cada um tem a sua individualidade. Eu não sou responsável por espírito de ninguém, por ter formado o espírito de ninguém. Eu sou responsável por ter dado geneticamente uma contribuição para a formação do corpo físico do meu filho. Os pais apenas fornecem o vestuário da carne ao espírito, cumprindo-lhes, entretanto, auxiliar no desenvolvimento moral e intelectual dos filhos, para fazê-los progredir. Então a gente vai ver que o conceito espírito é um conceito mais amplo, é um conceito onde espíritos se reúnem sob o mesmo teto para terem resgates ou ajudas mútuas e com o objetivo, em especial, dos pais educarem aquele espírito que veio com os seus filhos. Ocorre também o contrário, os filhos educando os pais, mas o assunto maior da noite de hoje é a educação, a responsabilidade que os pais têm que ter com aqueles filhos que lhes foram destinados nessa encarnação. Pode passar. Então a escola, a família é a escola do amor. Pode passar. Na questão 207 dos Espíritos, Kardec pergunta: frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física, né? Nós transmitimos a pele morena, o cabelo caracolado, cor dos olhos, né? Parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Pelo que a gente explicou aqui, o que vocês acham? Não. A gente transmite alguma moral para os nossos filhos? Antes de nós termos contato com ele nessa encarnação? Não. O espírito é individual, é uma individualidade que tem toda uma carga de vivências anteriores, onde ele adquiriu esse desenvolvimento moral ou não, desenvolvimento espiritual ou não. Porque quando a gente desencarna, a gente não leva carro, joia, roupa, a gente vai levar o que a gente leu, o que a gente aprendeu, o que a gente sentiu, o que a gente viveu. Essa é a carga espiritual e os aprendizados morais que a gente tem. Não, que diferentes são a alma e o espírito de um outro, né? O corpo é diferente da alma e do espírito. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. Pode passar, senhor. 207A. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? Porque Kardec espertamente, né? Mas há algumas famílias onde os filhos, ou algum deles, parecem com os pais, a forma do pai agir, da mãe agir. Né? De onde eles trouxeram isso? Nós temos que nos lembrar que quando nós escolhemos, né, a erraticidade, a família onde nós vamos encarnar, muitas vezes nós estamos escolhendo por vínculos de amizade, por vínculos de semelhança. Então pode ser semelhança moral, ou para mais ou para menos, ou para o mal ou para o bem. Né? Então isso daí pode acontecer. É que uns e outros são espíritos simpáticos. Há essa simpatia espiritual, o espírito reencarna naquela família, onde ele vai se sentir bem aceito, bem quisto, até para ele ter força para desenvolver o projeto encarnatório dele, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Pode passar, senhor. Pode passar. E o que é ingratidão? Tem um conceito técnico no dicionário que ingratidão é você estar desagradecido, você desagradecer, não agradecer algo a alguém. Né? É
espírita, e a gente tem, o estudo hoje é embasado no capítulo 14, o item 9 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo ele é todo ditado por Santo Agostinho. E aí ele comenta que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. E a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Segundo Joana de Ângeles, o filho ingrato é dilacerador do coração dos pais, único verdugo que não se comove com as doloridas lágrimas maternas e nem com as angústias penosas dos sentimentos maternos. E aí a gente fala, gente, por que Deus permite uma coisa dessa, né? Poxa, eu não fiz nada para ter um filho desse. O que eu fiz? Eu sou boa mãe, eu sou bom pai, eu trato ele com carinho, com educação. Por que ele é assim comigo, tão agressivo? Por que ele não me entende? Por que ele faz tudo o contrário do que eu penso? Como a gente vai explicar isso, gente, sem a noção da visão espírita? E eu tiro por mim, eu até então não sabia explicar, né? E ele estudando esse capítulo, estudando todas essas questões na noite de hoje, clareou muita coisa, pelo menos para mim. Então, só o Espiritismo tem capacidade de desvendar esses mistérios, que não existe mistério. O Espiritismo projeta a luz, ele vai iluminar, ele vai esclarecer sobre um dos grandes problemas do coração humano. É um sofrimento muito grande, de acordo com o que Joana de Ângeles colocou aqui para a gente. Pode passar. Pode passar. Então, a gente vai fazer uma trajetória rápida do Espírito. Quando nós desencarnamos. Quando nós encarnamos, a gente leva tudo o que a gente era aqui, da parte espiritual. Então, se a gente era bom, a gente vai ser um espírito bom. Se a gente era ruim, vai ser um espírito ruim. Ninguém morre e vira santo. A gente, em espírito, vai ser o que era quando encarnado, né? E aí, quando o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza, muitos vão cheios de ódio, né? Ódios violentos e desejos insaciados de vingança. Alguns se aperfeiçoam no espaço, porque na erraticidade a gente tem oportunidade de crescer, de aprender, de estudar. Quem viu nosso lar teve oportunidade de entender isso daí. Quanto aprendizado a gente também tem no plano espiritual. Ninguém fica dançando para lá e para cá, anjinho com harpa. A gente aprende, estuda quem quer, porque a gente tem um livre-arbítrio, é sempre respeitado, seja encarnado ou desencarnado. Nosso livre-arbítrio é respeitado. Então, alguns se aperfeiçoam no espaço. Os mais adiantados compreendem que para chegar a Deus, para ser feliz, ele precisa perdoar. E existe só uma senha, segundo é colocado aqui, para se chegar a essa felicidade. É a senha chamada caridade. Caridade combina com ódio? Caridade combina com vingança? Então, ou ele muda, ou ele vai continuar sofrendo. A grande maioria consegue mudar, pelo menos dar um passo à frente. O passo seguinte, às vezes, eles se desviam, voltam atrás, mas aos poucos vão entendendo, vão aceitando que eles têm que perdoar, que eles não podem ter o coração tomado de ódio, e eles vão ter a oportunidade de esse aprendizado de caridade, de amor, de perdão, de ter a oportunidade de ver os seus entes queridos. Lembra quando o nosso lar de novo, o André Luiz chegou na sua casa pela primeira vez? Ele ficou um tempão sendo preparado espiritualmente para aquilo. Que ele deparou com a esposa já casada. No mesmo momento ele se jogou, ele foi para o outro plano da erraticidade. Ele voltou para o umbral. Olha o pensamento, olha a vibração. Ele não vibrou com coisa boa, vibrou com coisa ruim, com ódio, com raiva. Eu fui enganado, eu fui substituído. Então, acontece muito isso. Às vezes o espírito observa quem eles odiaram na terra, e ao vê-los, porém, aquele ódio, aquela animosidade se desperta de novo. E eles se revoltam com a ideia de perdoar. Ainda mais de abdicar de si mesmo, sobretudo de amarem os que lhes destruíram, né? A moral, a honra, a família. Então, nessa hora ele fica hesitante. Eu perdoar? Não vou perdoar. Não, mas eu aprendi que só perdoando que eu consigo ser feliz. É assim que a gente fica, gente, todo mundo, né?
ainda está nesse nível. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo dessa prova. Pode passar, senhor. E aí, anos e anos vai depender desse espírito, da evolução dele, né? Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo e prepara na família daquele a quem ele detestou. Vamos lá? E pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. E agora é a prova cabal, né? Qual será seu procedimento na família escolhida? Vamos ver? O incessante contato com os seres a quem odiou, agora ele está aqui no plano material, né? E aí, quando a gente volta à matéria, a gente fica chumbado, né? Quando a gente reencarna, a gente não vai ter mais a leveza da espiritualidade, aquele amparo, aquele momento. Agora é a prova dos 9, né? Quando você estuda, vai fazer uma prova, vai ver como é que você vai sair. E aí, constitui uma prova terrível, sobre a qual, não raro, o espírito ele não consegue ir à frente, ele sucumbe. Se não tem ainda, nesse caso, bastante forte vontade. E como se explicam esses ódios, essas repulsões é como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças, que parecem justificáveis. Quantas vezes a gente ouve história de criança novinha, já dá tapa na cara da mãe, né? Já não quer que a mãe ou o pai entre no quarto, evita, tudo que a mãe escolhe de roupa, ele não quer justamente para contrariar. Como é que a gente explica isso? Agora a gente tem explicação, vamos continuar. Na questão 209 dos livros espíritos, Kardec pergunta: por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Por que, gente? Por que eu sou uma boa pessoa, eu procuro seguir aqueles princípios que eu acho que Jesus faria mesmo, tentando ser um homem de bem, desejo tanto ser pai ou ser mãe, desejo tanto uma criança venha ao meu lado para ajudar, cuidar, dar amor e passar para ela tudo aquilo de bom que eu já aprendi, que eu já evoluí. E aí vem um espírito furioso, revoltado, odioso para com os pais. Será que não tem mérito essas pessoas? Então não adiantou ser bom e ser evoluído? Vamos saber. Não é raro, pode voltar, Silvia. Não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Olha a oportunidade que nunca cessa. Olha o pai, né? Que assim como nós somos pais terrenos, nós somos um paizão, né? Olha Deus, sempre ajuda, olha a misericórdia, olha a ajuda. Já que eu sou mais evoluído, o espírito mais evoluído, então eu tenho capacidade de aceitar então uma criança, entre aspas, com problema, para poder conduzi-la. Olha a responsabilidade de se constituir uma família, né? Seja por adoção, né? Seja por vias biológicas. Pode passar. 2 filhos. Na questão 210, Kardec me pergunta: pelos pensamentos e preces, podem atrair para o corpo e formação do filho um bom espírito, de preferência ao inferior? Todo mundo ia querer fazer isso, né? Lógico, a gente programa então a gravidez, né? Vocês vão estar rindo. Todo mundo ia querer. Quem ia querer ter um diabrete ou um anjinho? Né? A grande maioria de nós, humanamente, iríamos escolher uma criança boa, que nos entendesse, tivesse mais afinidade. Mas a gente pode fazer prece, pode orar, pode pedir por isso. E a gente vai ser atendido. Lá para frente a gente vai ver. Não tem justiça na mão de Deus, não. E aí, tem aquela responsabilidade, a partir do momento que o casal decide ou adotar ou gerar fisiologicamente uma criança, já começar a fazer prece, porque antes mesmo daquela criança ser
espiritual, a espiritualidade que ampara aquela criança, que ampara, na verdade, não a criança, aquele espírito reencarnante, leva esse espírito para fazer visitas aos futuros pais, para tentar melhorar a sintonia entre eles. E nessa a gente pode estar pedindo, né, em prece, para que a gente possa conseguir ter firmeza, ter disciplina, ter amor para poder criar aquela criança. Conversando com a criança quando ela está no nosso ventre, contando histórias para ela, fazendo a prece, vindo ao passe, vindo ao passo de cura. Olha a importância. Eu vou estar agindo com perispírito, com energia. Isso tem como a gente ajudar a melhorar. Então não, mas pode melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são a aprovação para os pais. Se eu tiver que passar, eu vou passar. Mas se eu passar com entendimento maior, vai ser mais fácil, né? Vamos lá. Ó espíritas, ó puxão de orelha que a gente tem lá no Evangelho de Santo Agostinho. Ó espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pode passar. Pode passar. Então, gente, por que existe ingratidão? Por que vocês acham que existe ingratidão? A gente é um espírito evoluído já? A gente está no planeta evoluído? Ainda é de provas e expiação, né? Por que ainda existe egoísmo? Por que ainda existe a inveja, a vingança? Né? Tudo isso daí não é fruto do egoísmo, que é o papai de todos eles? Né? Enquanto a gente estiver ligando mais para a parte material e esquecendo a espiritual, está se fazendo a festa nessa parte de egoísmo, de rancor, de ódio. Pode passar. Senhor. Então aqui, esse capítulo, ele coloca itens principais para justificar para a gente o porquê da existência. Então, como a gente já falou lá para trás, imperfeição dos espíritos que nos chegam como filhos. Eu sei que eu estou recebendo um espírito que não tem um grau de evolução moral que eu desejaria ou que a minha família tem. Então, eu vou ter dificuldade. Com certeza, vou passar por momentos de ingratidão. Sabendo disso, sabedora que esse espírito não nasceu ali junto com o corpinho que nós geramos, que ele é um espírito milenar, que ele traz muita bagagem, às vezes até maior do que a minha, do lado científico, mas às vezes, na grande maioria das vezes, os espíritos inferiores, eles não têm uma bagagem moral evoluída, né? Então permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, entre nós, os espíritos moralmente evoluídos, né? A fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. E aí eu coloquei aqui o exemplo da providência divina. Quando a educação, quando os pais não conseguem, fazem de tudo, e eles têm o mérito, conseguindo ou não o sucesso desse filho, a providência divina está sempre agindo. Quantas vezes a gente vê pessoas jovens que só faziam besteira na vida e que de uma hora para outra são ceifadas dessa vida ativa que eles tinham? Vão para uma cadeira de roda, ou tem uma doença grave que fica impossibilitado de continuar a fazer as coisas erradas, a se comprometerem. A espiritualidade, a providência divina não quer que aquele espírito vá para trás, quer que ele evolua. Se ele não está conseguindo evoluir, então para ele não se comprometer muito mais, eu vou tirar dele aquela oportunidade, ou então pelo menos não deixar que ele tenha oportunidade de piorar a sua situação, né? Pode passar. Um outro item. O passado
pedimos que eles progredissem. Eles vêm a mim, porque nós temos que resgatar. É a lei de causa e efeito. Como explicar em nossos lares crianças que nascem com defeito físico, que nascem com problemas sérios de saúde? Como explicar isso, gente? Nasceu ali junto o espírito? Não, só o corpo. Há que se resgatar. E a oportunidade de resgate se chama reencarnação, que é a grande caridade que nós temos. Então, estando na natureza o amor materno, como é a questão 891 dos livros de Espírito? Kardec pergunta: estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu. Tem isso também, o espírito escolhe vir naquela família onde ele vai ser odiado. Ele pode até amar, mas vai ser odiado. Mas é à toa isso? Vamos ver aqui, ó. Se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Novamente a lei de causa e efeito. Pode avançar, Silvio. Pode avançar. Outro item: faltas cometidas pelos pais pelas suas imperfeições nessa encarnação. Isso daí é uma lista imensa. Pode passar, Silvio. 208, a questão 208, Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso uns dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falhar no seu desempenho. Tudo está empenhado para a melhoria da família, do conjunto. Todo mundo tem que participar. Mas o principal partícipe são os pais. Eles são responsáveis. A eles foi dado, naquela encarnação, a responsabilidade de receber aqueles espíritos e guiá-los, conduzi-los, educá-los. Pode passar. E aí, educação errada é o que a gente, infelizmente, mais ainda vê. Mas vamos melhorar, né? Por falta de disciplina. E aí eu tenho que contar rapidinho. O Oliveira já conhece essa história lá do Bom Jesus do Norte, lá. Como é que chama? Ismael. Vamos rapidinho, vou tentar resumir a história aqui. E falar muito sobre essa falta de disciplina ao materno. E nós respingamos alguns tópicos do álbum repleto de fotos que descansavam na penteadeira da dona Silvéria Lima, ao lermos enternecidamente a história do filho que ela própria escrevera. Essa história está em Contos Desses de Outra Vida, de Chico Xavier. Em 1941, em outubro, dia 16, meu filho nasceu no dia 12. Sinto-me outra. Que alegria! Como explicar o mistério da maternidade? Meu Deus, estou transformada, jubilosa. 18 de outubro de 41, meu filho recebeu o nome de Maurício. Aos 6 dias de nascido, parece um tesouro do céu em meus braços. 20 de outubro de 41, recomendei a Jorge, meu esposo, trazer hoje um berço de vinho, delicado e maior. O menino é belo. É belo demais para dormir no leito de madeira que lhe arranjamos. Que coisa estranha. Jorge, desde que se casou comigo, nada reclamou. Agora, admite que exagero. Considerou que devemos pensar nas crianças menos felizes. Apontou casos de meninos que dormem no esgoto. Mas que temos nós com meninos que dormem no esgoto? Mas que temos nós com isso? Caridade é cada um assumir o desempenho das próprias obrigações. Meu marido está ficando sovino, isso é que é. 11 de novembro de 42, Mauricinho adoeceu, sinto-me enlouquecer. Já recorri a 6 médicos. 1943, dezembro, o pediatra aconselhou-me a deixar a amamentação e mandou que Mauricinho largue a chupeta. Repetiu instruções, anunciou solene que a educação da criança deve começar tão cedo quanto possível.
essa é boa. Eu sou mãe de Mauricinho, e Mauricinho é meu filho. Que tem o mérito de se intrometer? Amamento meu filho e dou-lhe a chupeta enquanto ele quiser. Março de 44. Mauricinho, intranquilo, arranhou de leve o rosto da ama com as unhas. Brincadeira de criança, bobagem. Jorge, porém, agastou-se comigo por não repreendê-lo. Tentou explicar-me a reencarnação. Assegurou que a criança é o espírito que já viveu em outras existências, quase sempre tomando um novo corpo para se redimir de culpas anteriores. E revisou que os pais são responsáveis pela orientação dos filhos diante de Deus, porque os filhos, palavra do coitado do Jorge, são companheiros de vidas passadas que regressam até nós, aguardando corrigenda e renovação. Teve vontade de rir na cara dele. Antes do casamento, Jorge já andava enrolado com esse tal de espiritismo. Reencarnação? Quem acredita nisso? Valela! Chega um momento de nervosismo, a criança chora, e será justo espancá-la simplesmente por essa razão? Março de 46. Jorge admoestou-me com austeridade. Parecia-me um avô querendo puxar-me as orelhas. Declarou que não estou agindo bem. Acusou-me, tratou-me como se eu fosse uma irresponsável. Tem-se a impressão de que é inimigo do próprio filho. Queixou-se de mim, alegou que estou deixando Maurício crescer como um pequeno monstro. Que palavra horrível! Tão só porque o menino ontem despejou querosene e o cão do vizinho atirou fogo. Era um cachorro intratável, imundo. Certamente que não estou satisfeita por haver Maurício procedido assim, mas sou mãe. Meu filho é um anjo e não fez isso conscientemente. Talvez julgasse que o fogo conseguisse acabar com a sujeira do cão. Abril de 48. Crises de Maurício, 7 anos. Quebrou vidraças e pratos, esperneou na birra e atirou um copo de vidro nos olhos da cozinheira, que ficou levemente machucada, seguindo para o hospital. Jorge queria castigar o menino. Não deixei. Discutimos. Chorei muito. Estou muito infeliz. Setembro de 1950, a professora de Maurício veio lastimar-se. Moça neurastênica. Inventou faltas e mais faltas para incriminar o pobre garoto. Informou que não pode mantê-lo mais por muito tempo junto aos alunos. Mulher atrevida. Pintou meu filho como se fosse o diabo. Ensinei a ela que a porta da rua é serventia da casa. Deixa estar. Ela também será mãe da Roga Praga, né? Que bata nos filhos dela. Maio de 52. Maurício já foi expulso de 3 colégios. Perseguido pela má sorte, o meu inocentezinho. Jorge afirma-se cansado, desiludido. Já falou até mesmo no internato de correção. Meu Deus, será que meu filho somente encontre amor e refúgio comigo? Tão meio, tão bom. Prefiro desquitar-me a permitir que Jorge execute qualquer ideia de punição. Meu filho será um homem sem complexos, independente, sem restrições. Que Maurício feliz, quero Maurício feliz, feliz. 1956, meu marido quer empregar nosso filho numa casa de imóveis. Loucura! Acredita que Mauricinho precisa trabalhar sob disciplina? Que plano! Meu filho com patrão era o que faltava. Temos o suficiente para garantir-lhe sossego e liberdade. 57. Jorge está doente. O médico pediu que lhe evitemos de sabores ou choques. Participou discreto que meu marido tem um coração fatigado, hipertensão. Desde o ano passado, Jorge tem estado triste, acabrunhado com as calúnias que começam a aparecer contra nosso filhinho. Amigos ursos fantasiaram que Maurício, em vez de frequentar o colégio, vive nas ruas com vagabundos. Chegaram ao desplante de asseverar que meu filho foi visto furtando. E ainda mais, falaram que ele usa maconha em casas suspeitas. Pobre filho meu! Sendo filho único, Maurício necessita de ambiente para estudar. E se vem alta madrugada para dormir, é porque precisa do auxílio dos colegas, nas várias residências em que se reúne com os livros. 1958,
59, estou desesperada. Jorge foi sepultado ontem. Morreu apaixonado diante da violência do delegado policial que intimou Mauricinho a provar que não estava vendendo maconha. 1960, duas mulheres me procuraram com a intenção de arrancar-me dinheiro, velhacas e matrionas. Maurício jamais desceria semelhante baixeza. Elas dizem que ele está devendo dinheiro para elas. São chantagistas. Mandei que caem fora daqui. Fevereiro de 1961. Nunca pensei que o nosso filho, que o nosso velho amigo, Noel, chegasse a isso. Culpar meu filho. Está acabando. Sempre a mesma arena. Maurício na maconha, Maurício no furto. Agora é um dos mais antigos companheiros do meu esposo, que vem denunciar meu filho com incurso num suposto crime de estelionato. Maurício me falsificou a letra do cheque, roubando-lhe 300 contos, na época um dinheirão. Tudo perseguição e mentira. Já ouvi dizer que Noel é um bebê caduco. Usuário caminhando para o hospício. Essa é a verdade, eu sou mãe. Não permitirei que meu filho sofra. Nunca admiti que ninguém levantasse a voz contra ele. Maurício nasceu livre, é livre, faz o que entende, não é escravo de ninguém. Estou revoltada. Nesse ponto, terminavam as confidências de Dona Silvéria, cujo corpo estava ali, inerte e ensanguentado, diante de nós, os amigos desencarnados, que fôramos chamados a prestar-lhe assistência. Acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsediado e sequioso de herança. Enquanto selecionávamos as últimas notas do álbum singular, Maurício estava na saleta contígua, telefonando para a polícia, depois de haver armado habilmente a tese de suicídio. Vamos à próxima. Não precisa nem comentar, né, gente? Vou passar adiante. Por negligência, educação errada por negligência. A gente também viu isso nessa história. A quem estamos delegando a educação dos nossos filhos? A empregada, a cozinheira, a vizinha, aos avós, que está muito na moda, né? Deixar por conta, tem filho, deixa para o avô criar, a avó. Para a escola, a escola não é essa educação moral do lar que ela tem que dar. Ela é obrigada a dar a educação dos livros, não é a educação da família, não substitui a família. Eu deixo para a televisão, deixa ele quieto em frente à televisão, me dá paz, me dá sossego, em frente ao videogame, né, ao computador, olha que beleza, né? Quem não quer, né, ficar em frente? E aí tem uma historinha de um site que eu Espírito Comunicado sempre seleciona para a gente ver palestra, que fala da história de uma mulher que arrumou um pedreiro. Ela contava com um pedreiro mais famoso daquele tipo de obra que ela queria. E aí ele começou a trabalhar, e ele virou um certo tempo para ela e falou assim: olha, eu preciso de um ajudante, até para a gente andar mais rápido, eu não estou dando conta, ainda tem muito trabalho. Tudo bem, né? Preciso, eu quero logo minha obra pronta. E ele chamou o ajudante. E o ajudante começou com ele alguns dias, e depois ela notou que só estava o ajudante trabalhando. Quem era o dono da obra? Foi embora para outra obra. Ele não deu continuidade ao que lhe foi proposto. Assim são nós pais. Nós temos que dar continuidade à obra que nos foi proposta. Próximo segundo. Pela nossa ausência, quanto tempo nós temos para ficar com nossos filhos? Tempo, gente, viável. Porque eu posso muito bem ficar num cômodo da sala, meu filho no outro, vendo televisão. Eu estou dentro de casa, mas eu estou com meu filho. Eu estou educando, eu estou ajudando, eu estou... né? Então, quanto tempo eu tenho para a educação do meu filho? Aí tem a história também da criança do empresário. Acho que todo mundo conhece aquela criancinha que pergunta: pai
em especial mostrando isso para as crianças. E aí tem a questão 685 que Kardec pergunta: tem o homem direito de repousar na velhice? Sim, que nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Mas que há de fazer um velho que precisa trabalhar para viver e não pode fazê-lo, né? Responde também os espíritos: o forte deve trabalhar para o fraco, não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes. Nós temos que ser gratos aos nossos pais pela oportunidade reencarnatória. Nós já paramos a pensar nisso? Por piores que eles tenham sido para nós, para a nossa educação. Muito obrigado, papai, por eu ter vindo. Muito obrigado, mamãe, por eu ter vindo. Às vezes até contra a vontade, mas cedeu o corpo para eu vir, ou me adotou para poder vir. Pode passar acima daquela forma. Mais uma. Pelo não reconhecimento do trabalho dos outros. Gente, a gente limpa o banheiro, vê a pessoa suja, faz xixi na tampa do vaso, não limpa. Quem dos homens faz xixi na tampa do vaso? Né? Vamos valorizar o trabalho do outro. Vai na cozinha e bebe uma água, é capaz de lavar um copo que bebeu. Vai juntando copo na pia, vai juntando copo nas coisas mínimas, gente. Vamos valorizar o trabalho do outro. Vamos valorizar o trabalho dos professores, dos nossos filhos. Valorizar o trabalho daquele que tem empregado em casa, um ajudante em casa, não deixando as coisas espalhadas, juntando o máximo possível. Eu estou pagando. Vamos valorizar. Por não sermos gratos ao nosso cônjuge, à natureza, às outras pessoas, às oportunidades de trabalho, ao dom da vida, aos nossos dons. Quantos dons nós temos, nós não valorizamos, fugimos dele, porque vai dar trabalho. Mas não veio por acaso esse dom, né? Próximo. Pela exacerbação do binômio, meus direitos, obrigação dos outros. Olha só, o egoísmo. Né? Próximo. Aí agora ele tem um vídeo rápido. Uma historinha rápida aqui também. Ó. Eu vou ter que ver, quem não conseguir. Pudesse apagar aqui as outras luzes. Está acabando, tá, gente? Tinha penha dele hoje? Não, outra penha. Tá, tá? Você vai chorar de novo. O verdadeiro amor de um pai é forte como o rugido do leão. Olha o desprezo, ó, lá do pai, lê o jornal, não troca uma palavra. O que é aquilo? O pai pergunta. É o pássaro, o fado, né? Não estou lendo o jornal, você está perguntando aqui. O que é aquilo? Eu já disse, pai, é um pássaro. O que é aquilo? Pássaro, pai, é um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que estão fazendo isso? Já lhe disse várias vezes que ele é um pássaro, não consegue entender. Aonde está indo? Mandando ele ler. Que está escrito no caderno. Leia algo. Hoje,
meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo num parque, quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu abracei a cada vez que ele me fazia a mesma pergunta, de novo e de novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Questão, né? Para passar sobre. Então, a gente não é igreja, né? Como a gente trata os pais da gente? Qual carinho, qual atenção que a gente tem para com eles? A gente tira um tempo, nosso tempo para eles também? Os idosos, né? Fazem parte da nossa família. Até que um dia a gente consiga nos transformarmos na família universal, onde todo mundo vai ser irmão, todo mundo vai ser pai, vai ser filho, né? O próximo, senhor. O próximo. Na questão 582, Kardec pergunta: pode-se considerar como missão a paternidade? Sem contestação possível, uma verdadeira missão. Mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que eles o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. Já pensou se já nascesse um querendo morder o rosto da gente? Não, gente, nasce frágil para mexer com a gente, com o sentimento da gente. Quantos diziam que não iam ser pais, mas não tem jeito para criança, e se veem todos amolecidos quando vê aquele rostinho, até se acostuma com o choro. Depois sente falta quando cresce. A mãe sente falta daquela mexidinha na barriga, da amamentação, daquele olho no olho. Passa por cima de tudo, daquelas noites que não dormiam, né? Quantas em claro, os pais ajudando, quanta febre. Não passa por cima. Já pensou? Se não tivesse essa fragilidade para a gente amar, para a gente se enternecer? Próximo, senhor. Eu vou passar. Não, eu vou passar, cara, para adiantar, senão não vai dar tempo. Na questão 383, Kardec ainda pergunta, pode dar mais um clique, senhor. Qual para este, o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que a gente já não nasce igual os animais? Já nasce e já começa a andar e já sai e fica independente. Já viu como é que nasce uma girafa, gente? Ela não cai no chão bruto, porque na altura que cai, e a gente fica travado, né? Por que a gente não é assim, não se vê assim? Olha lá. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível. Olha só, gente. Acessível. As impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Eles são impressionáveis, são acessíveis às nossas impressões. A prece, a conversa bonita, o carinho, aos ensinamentos, eles absorvem esses espíritos nessa fase da infância. É um outro estudo muito bonito para a gente fazer sobre a infância. Pode passar, senhor. Pode passar. Na 892, da pergunta Kardec: quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes, os pais, desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Eu faço de tudo. Ele não quer ser meu amigo, ele não quer me amar, não quer gostar de mim, vou deixar de lado. Pode isso? Kardec está perguntando. Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem
colhem o que semearam. Olha a história que a gente contou aqui. Né? A mãe dava toda a liberdade para o filho, passava a mão na cabeça. O pai ainda tinha uma noção melhor de moral. Não é só porque era espírita não, hein, gente? Porque a minha história ele é espírita, só por causa disso não. Mas tinha uma noção maior de moral que a mãe. Quis ajudar a educar aquele filho, mas não conseguiu. Nem por isso ele deixou de amá-lo, de gostá-lo. Né? É responsabilidade nossa. E se a gente sofre, é porque a gente não deixou de fazer direito. Ou, em alguns casos, vamos lá, senhor. São responsáveis, depois eu falo, os pais, pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que dispensaram. Então eu faço. Continuo fazendo, não desisto dele. Sei que é meu dever, eu tenho que dar conta, eu tenho que cumprir. Se ele não se deu bem, ele não evoluiu, ele não progrediu, eu tenho culpa, mediante a tudo que eu tentei fazer para ajudá-lo? Não tem culpa. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito desses pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência e os maus exemplos de seus pais? Esse Kardec, tem no dia de hoje? Tem não, né? Filhos que a gente, apesar de pais negligentes, eles se tornam homens de bem. A gente não tem isso hoje em dia, não, né? Tem demais, gente. E aí, esses filhos, esses pais que foram negligentes, de alguma forma eles vão ter proveito desses filhos homens de bem? Aí a resposta dos espíritos: Deus é justo. Em tudo de Deus se aproveita alguma coisa. Nessa encarnação, esses pais podem ser transformados por esse filho homem de bem, mas na próxima eles vão estar mais amolecidos. Na próxima, nunca se perde, nunca se é inválido. Assim também para os filhos, lá em cima. Por que dói tanta ingratidão? Porque na grande maioria das vezes a gente quer uma troca. A gente dá esperando receber. A caridade dá esperando receber. Então, um dia que a gente aprender, é difícil, né? Ainda mais nós somos pais, que os filhos não são nossos, que são empréstimo, cuja responsabilidade é muito grande. Então, nós vamos entender também melhor as injustiças, essas dores que advêm dessas situações que a gente está relatando na noite de hoje. Próximo, senhor. A meio de preferir a ingratidão, o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Só o Espiritismo vai explicar essas monstruosidades que acontecem, gente. De filhos que crucificam os pais. Como explicar isso sem a visão espírita? E como a gente vai então evitar, prevenir a ingratidão? Amor, compreensão. Para eu conseguir ter amor e compreensão, eu tenho que ter conhecimento, estudo de causa, que existe a causa e o efeito da causa. Que isso não é nessa encarnação, que o espírito é milenar, que ele não é assim agora, que ele já vem de outras e outras e outras vidas e já viveu tantas e tantas coisas. Pode passar, senhor. Cansado? Pode passar, mas por que demais reconfortante, demais animador do que a ideia que cada um de seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. É muito bom de saber que a gente pode ajudar, gente. É muito bom saber que se vem do nosso lado, nós temos capacidade para mudar. Não tem aquela historinha que o cobertor é de acordo com o frio? É de acordo. Vocês acham que não teve uma programação toda minuciosa, especial para formar aquele grupo familiar? Não existe um acaso. Próximo. E aí, eu esqueci de colocar, calma. Chico fala da seguinte forma sobre o acaso: a casualidade não se encontra nos laços de parentela, nos laços de família. Emmanuel passa isso para o Chico. Não é por acaso que aquele filho que se encontra no seu lar está ali.
esposas, por mais difícil seja a convivência, para que no futuro colham os frutos do seu esforço conjunto, que lhes devolverá finalmente a paz da consciência definitiva. Então, gente, não é para assustar o estudo de hoje, não, é para esclarecer, saber que nós temos toda uma espiritualidade nos ajudando. Por detrás dos palcos existem inúmeros amigos espirituais que nos intuem, que querem nos ajudar, que querem ver o nosso progresso, a nossa evolução, mas o nosso livre-arbítrio sempre vai ser respeitado. Então, é difícil? É para nós que ainda temos muito que aprender, mas graças à doutrina, quantas coisas são desmistificadas, são iluminadas. Então a gente ainda tem que se sentir privilegiado por ter esses conhecimentos que a gente adquiriu nessa noite aqui. A última agora, finalmente, pode passar, senhor. Pode passar. A bibliografia e o lembrete. O progresso, nosso progresso moral, espiritual, a gente só vai conseguir através desses 3 itens. A reencarnação, que é a reoportunidade de se melhorar. A lei do amor, só quem ama compreende, só quem ama consegue ajudar, consegue passar por cima dos obstáculos, consegue achar uma pessoa feia, bonita, não é? Só quem ama. Para a gente conseguir chegar a esse amor, que é a caridade, o amor em movimento, se a gente não fizer a reforma íntima, vai ser muito difícil. A reforma íntima começa no travesseiro, quando a gente deita e pensa: o que eu fiz no dia de hoje para me melhorar, para tentar me fazer um homem de bem? Nas horas que a gente tem dúvida, sempre perguntar intimamente: o que faria Jesus no meu lugar? Nós estamos anos-luz dele, mas do que eu já li, estudei, o que faria Jesus no meu lugar? Será que ele mataria alguém? Será que ele espancaria alguém? Sempre se a gente colocar isso aí, e o estudo que a gente precisa sempre ter. E aqui tem as obras básicas, os estudos na casa espírita. Vamos estudar, vamos esclarecer quantas coisas a gente pode melhorar nessa reforma íntima através do estudo. Mas lembrando que o espiritismo não é a salvação de ninguém. A salvação, como a outra palestra que a gente já teve a oportunidade de fazer aqui, é a modificação interior de cada um de nós.